Olá! Hoje, nosso papo é sobre uns momentos-chave, assim, na formação do Amapá. A gente tem um material de estudo bem completo, né? E a ideia é fuçar como as explorações, as brigas por terra e os planos de colonização, como tudo isso moldou aquele pedaço da Amazônia. Isso aí. Um mergulho importante para entender a região. E já para começar, olha que curioso. Tem um navegador espanhol, o Vicente Pinzón. Ele explorou a costa do Amapá e a foz do Amazonas em 1500. Isso antes do Cabral chegar oficialmente, né? Bem interessante isso. Exatamente. Essa presença espanhola logo no início, ela é fundamental. O Pinzón e depois o Francisco Orellana, que aliás foi quem deu o nome para o rio Amazonas, né? Ah, é verdade. Pois é, e ele até recebeu terras onde hoje é Macapá, mas assim, nunca chegou a tomar posse de fato. Mas o ponto é, pelo Tratado de Tordesilhas, aquele acordo antigo, né? Sim, que dividiu o mundo. Isso. A área era, em tese, espanhola. Então já começa aí, né, a semente para futuras confusões de fronteira. Faz sentido. Aí vem a União Ibérica, né? 1580 a 1640. Portugal e Espanha juntos, sob o mesmo rei. E aí parece que a presença portuguesa ali na Foz do Amazonas deu a fortalecida. Sim, bastante. E é nesse contexto que surge uma figura, Pedro Teixeira. O material destaca muito ele, uma expedição gigante, né, subindo o Amazonas contra a corrente. Impressionante. Quase 2.000 pessoas, imagina. E não era só explorar, não. Ele combateu francês, holandês, inglês, foi para cima mesmo. Construiu forte, reforçou defesa, tipo o Forte do Cumaú. Nossa, É a geopolítica da época em ação, sabe? A Espanha estava mais focada, digamos, nos Andes, no Prata. uhum. E Portugal viu a foz do Amazonas como, tipo, estratégica, essencial controlar aquela entrada. Então, essas expedições com Bola Teixeira foram cruciais para dizer, isso aqui é nosso, na prática, expulsando a concorrência europeia, que também estava de olho, claro. E essa briga com a França, ela se arrastou, né? O material fala bastante disso, eles não aceitavam Tordesilhas de jeito nenhum. Tem até aquela frase irônica, Assim, onde está o testamento de Adão dividindo o mundo, né? é, Eles não reconheciam essa divisão feita entre Portugal e Espanha. exato, E invadiram Caiena, contestaram limites por séculos. precisamente. A França tinha suas próprias ambições ali. A tensão foi tanta que levou ao Tratado de Utrecht, lá em 1713. A Inglaterra deu uma força para Portugal. Ah, teve apoio inglês? Sim, e definiram o rio Oiapoque, que na época o pessoal chamava de Rio Pinzón, olha só, Exato. como uma fronteira. Usaram aquele princípio do utiposidetis. O último Cidete, é aquele de quem ocupa, né? Quem tá usando a terra tem direito. Isso, basicamente isso. Quem ocupa e utiliza tem a posse. Mas mesmo com o tratado, a França ficou resistindo, sabe? Não aceitou fácil essa demarcação. E aí Portugal teve que manter a guarda alta, presença militar constante ali. Entendi. Bom, avançando um pouco no tempo. Século XVIII, período pombalino. O Marquês de Pombal, figura conhecida, né, tinha um projeto grande para a Amazônia e aqui a coisa fica bem interessante no Amapá. A Pombal foi um divisor de águas. Ele queria modernizar, centralizar a administração, sabe? Proteger as fronteiras, ainda mais depois de um novo tratado com a Espanha, o de Madrid. E, claro, fazer a economia girar, E como isso se refletiu lá no Amapá, na prática? de forma bem concreta. Primeiro, a construção daquela fortaleza imponente, a de São José de Macapá. Começou em 1764. Aquilo ali era um símbolo, né? Presença militar, esforço de defesa, muito claro. Sim, a fortaleza é um marco até hoje. E teve também a fundação da Vila de Macapá. Trouxeram gente dos Açores para colonizar, né? Exato, colonos açorianos. Mas a história que talvez seja mais peculiar, digamos assim, é a de Mazagão. A Mazagão, essa história é incrível mesmo. É única, né? O Pombal mandou buscar centenas de famílias portuguesas que viviam numa cidade chamada Mazagão, lá no Marrocos, No Marrocos. para levar para o meio da Amazônia, Exatamente. direto para as margens do rio Mutuca, no Amapá. Fundaram a Nova Mazagão em 1770. Uma transmigração populacional forçada, assim, entre continentes. Bem radical. Nossa, imagina o choque para essas pessoas. Total. E trouxe uma bagagem cultural forte, né? A festa de São Tiago, por exemplo, veio com eles. É celebrada até hoje, é patrimônio cultural e tudo. Mas olha, a adaptação foi duríssima. Imagino que sim. Doenças. Principalmente. Epidemias, malária, dizimou muita gente logo no começo.
Um ambiente completamente diferente, hostil para quem vinha do norte da África. Foi bem trágico para muitos. E tem outro ponto importante dessa época do Pombal: a expulsão dos jesuítas. Ah, sim, eles tinham muito poder na região, né? Com as missões. Muito poder. E controlavam a mão de obra indígena, principalmente na coleta das drogas do sertão. Drogas do sertão, que eram tipo produtos da floresta, né? Cacau, cravo, essas coisas. Isso, produtos valiosos. Pombal expulsou os jesuítas e criou o Diretório dos Índios. Na teoria, proibia a escravidão indígena, mas, na prática, bom, o Estado passou a controlar esse trabalho. E, ao mesmo tempo, ele incentivou a vinda de escravizados africanos, usando a Companhia de Comércio do Grão-Pará. Entendi. Então foi uma mudança grande no controle da mão de obra também. Sem dúvida, uma reestruturação geral do poder e da economia na região. Então, resumindo um pouco o nosso papo, o que a gente vê é um Amapá colonial sendo moldado por, tipo, essas disputas internacionais desde cedo, né? Sim, essa tensão de fronteira, Pelo esforço estratégico de Portugal para segurar a Foz do Amazonas fundamental. e por esses projetos grandes, às vezes bem duros, de colonização e defesa do Pombal. A Fortaleza, a história de Mazagão, são exemplos muito fortes disso. Exatamente. Exploradores, tratados, militares, colonos forçados, tudo isso construindo a base do que é o Amapá. E fica a pergunta, né? Como será que essa história toda, essa herança de limites disputados, de ponto estratégico militar e dessa mistura de gente vinda de tão longe, Açores, Marrocos, como isso ecoa hoje na identidade, nos desafios do Amapá atual? Pois é, fica aí a reflexão, né? Como o passado continua presente, algo para a gente continuar pensando. Direto ao ponto. Estudandos.